E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e hoje tem episódio novo da nossa série, o desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. Esse é o nosso 45º episódio e eu tenho agora 2.010 de rating. Entramos aí na faixa dos 2.000 e muitos dos inscritos aqui no canal me perguntaram quais são as dificuldades que os jogadores de 2.000 de rating ou 1.900 de rating enfrentam e o que é possível fazer para quem tá querendo subir, para quem tá querendo melhorar, subir o rating aqui no chess.com também. Então olha só, na minha experiência, os jogadores nessa faixa de rating enfrentam muitas dificuldades na parte de estratégia, na parte de jogo posicional. Vocês podem observar isso nos últimos episódios, que os jogadores começam a ter alguns problemas quando passa ali a fase da abertura e entra no meio jogo, às vezes deixando muitas casas fracas ou então fazendo trocas incorretas. Então isso tá muito ligado a jogo posicional, a parte de estratégia, certo? Então acho muito importante para quem tá querendo subir o rating, tá querendo melhorar como jogador, tá nessa faixa, estudar essa parte de estratégia. Então vou dar duas dicas aqui para quem tá querendo subir, beleza? Primeira, de um livro que foi muito importante na minha evolução, um livro chamado Estratégia Moderna do Xadrez. O autor é Ludek Pachmann. Então, esse livro ele pode te ajudar bastante a compreender melhor os elementos do jogo posicional. E a segunda dica é que nesse dia 27, segunda-feira, tem início a Semana do Xadrez. Então, a Semana do Xadrez é um evento 100% online, 100% gratuito, em que você é o seu treinador durante uma semana. E para você participar, é só você se cadastrar no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então é isso galera, bora começar o nosso desafio de hoje. Eu vou lançar aqui o desafio. Beleza, então estamos de brancas na primeira partida. Estou enfrentando um jogador de 1974 de rating. Então comecei aqui com o peão dama. Vou jogar com D4 e C4. Provavelmente ele vai jogar uma defesa índia do rei, se ele jogar agora com o cavalo F6. Mas ele preferiu jogar com o cavalo C6, que fica em posições semelhantes à índia do rei, mas não é bem uma índia do rei. É algo mais parecido com uma moderna isso. Porque ele ainda não definiu o cavalo de G8. Bom, então ele jogou aqui com E5. A ideia dele é que ele quer levar esse cavalo para D4. Bom, eu vou jogar aqui com o cavalo de cavalo de G2. Tentando expulsar esse cavalo aqui de D4. O cavalo está muito bem colocado. Fica uma estrutura muito semelhante às estruturas de índia do rei. Ele vem com F5 direto agora. Bom, eu vou jogar tomando em F5, porque se ele tomar de G em F5, eu tenho a opção de bispo H5 cheque. E agora ele tomando de bispo, pelo menos ele não fica com aquele forte centro de peões. Certo, agora eu tô querendo criar alguns problemas imediatos aqui pra ele, porque a estratégia dele de jogar com F5 direto é um pouco arriscada. Dama B3 pode ser uma ideia interessante. E C5 é um lance bem interessante também. Já abrindo a posição, buscando o bispo B5 cheque, por exemplo. Eu tava com a ideia de dama B3 para tocar em B7, mas eu tô achando esse lance ainda mais forte. Porque agora eu tenho esse bispo B5 cheque que eu acho que pode incomodar um pouco ele aqui. Eu já tenho a opção de trocar o bispo de casas brancas, que pode ser uma troca favorável aqui. E tem a opção de C6, que é um lance interessante também. Ou manter a tensão no centro com dama B3. Mantenha toda a tensão aqui. Se ele rocar, ainda pode ter alguns temas nessa diagonal. Na diagonal B3, G8. Ele jogou com A6. Mas agora bispo por D7. E eu posso jogar tomando em B7 agora. Essa era uma outra ideia, né? Simplesmente tomar em B7. Era uma outra ideia. E se eu jogar... Bom... Eu tenho a opção de jogar C6, mas dama G4, roque
Se torre B8, tá caindo C7. Bom, então tudo bem. Eu posso jogar C6 aqui. Se dama... dama F7 ele jogou. Dama F7... talvez fosse melhor eu ter tomado em D6, que dama F7 ele já toca em D5 e ameaçou agora a torre B8. Minha dama tá ficando sem casas. Bom, eu vou ter que jogar dama B3 para defender D5, esse peão é importante. Só que agora tem esse problema que eu levo torre B8. Bom, vou ter que jogar com dama C4, continuar defendendo aqui o peão de D. Só que agora ele vai poder tomar em B2. D toma C5 era muito mais forte. E agora eu vou ter que rocar. Bom, a posição continua complicada aqui, então eu consegui uma vantagem logo na abertura, mas acabei fazendo um lance bem preciso aqui, o C6. Bom, mas eu acredito que ainda é um pouco mais confortável a minha posição, porque ele tem algumas debilidades na ala da dama. E agora... Bom, cavalo E4. Eu vou jogar com dama E2 aqui. Porque se ele tomar em E3, eu posso tomar de dama ainda. Eu não quero tomar de peão, senão depois ele tem bispo H6, ativando o bispo. Então acho que esse é mais seguro aqui, o dama E2. Acho que dama F5 é um bom lance pra ele agora. Porque dama F5 ele prepara E4. Bom, agora eu vou jogar H3. Se ele tomar em E3, eu posso tomar de dama mesmo. A minha ideia é trazer o cavalo para E4. Se meu cavalo chegar em E4, ele vai ficar muito bem colocado. E agora cavalo E4. Que o cavalo em E4 ele não pode ser expulso daqui, defende F2. E eu acho que meu cavalo é superior ao bispo agora, o bispo dele. Então a posição já é um pouco mais confortável de jogar. Bom, ele jogou dama F4. Eu posso jogar G3 agora. Expulsando a dama de F4. Se dama F3 eu troco as damas e torre B7. E aqui tá caindo C7. Esse final aqui é um final que eu tô bem melhor mesmo. Porque agora eu tenho torre B7 e torre por C7. Ele não tem torre F7, que ele leva cavalo por D6. E aí ele fica bem perdido nessa posição. O dama F3 dele que não foi uma decisão boa. Que é um final muito inferior mesmo. Mas de qualquer maneira, se ele volta a dama pra... Ele volta a dama, ele tá levando... eu tinha... Nossa, joguei ao toque aqui, torre por C7, tinha cavalo G5 duplo, hein? Bom, de qualquer maneira, eu posso jogar torre H7, rei H7, cavalo G5, rei G7, cavalo por F3, e ele não pega mais o peão de C. Eu vou jogar esse para simplificar, porque agora eu vou promover. Tudo bem, vai. Ganha de qualquer maneira aqui. Porque eu jogo cavalo G5, cavalo por F3, e não tem como parar C7, né? Cavalo F3 e C7, C8, dama. Aqui ele vai abandonar já porque não dá pra parar a promoção. Se for ver, foi melhor do que ter dado o duplo ali, cavalo G5, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma revisada aqui nessa partida, então. O meu adversário, ele começou com o fianqueto do bispo em G7, então poderia levar para uma posição de mãe do rei, mas ele jogou um pouco diferente. Ao invés de jogar o cavalo F6, que é o mais comum da Índia do rei, ele jogou com o cavalo C6, tentando lutar aqui pela casa D4. Então pode levar para posições semelhantes à Índia do rei, mas é uma defesa um pouco diferente, né? Eu acho que é mais parecido com as posições da moderna. Eu não sei exatamente se tem um nome para essa defesa, mas é uma maneira possível de jogar, tá? Eu não sei se é uma boa opção para as pretas, mas é uma possibilidade. Eu joguei bispo E3 aqui, E5, D5, cavalo D4. O cavalo dele fica muito bem colocado em D4, por isso eu já joguei com o cavalo de G2. E talvez ele tenha outras opções aqui também, C5, talvez seja uma ideia. Ele trocou em E2 e F5.
E agora depois de tomar em F5, talvez G por F5 seja uma ideia. Se bispo H5, ré F8 mesmo. Porque pelo menos ele fica com esse centro de peões móvel, né? Essa estrutura de peões eu acho que não é muito boa para as pretas, tá? Porque eu posso usar KZ4 para um cavalo em algum momento, bloqueando o bispo de G7. G4, por exemplo, seria um lance candidato para ficar controlando E4. E eu preferi jogar esse C5, que eu acho que é mais direto, aproveitando que o rei dele está no centro, para ter um bispo B5 cheque, ter um dama B3 também, parecido com as ideias que surgiram na partida. E aqui eu ganhei um peão, aqui estou com um peão a mais, ele não tem compensação pelo peão, só que nesse momento eu acho que eu interroguei com C6. Talvez fosse melhor ter jogado, por exemplo, tomando em D6. Depois de C6 dama F5, ele ameaçou torre B8, prendendo minha dama. E aí eu acabo tendo que devolver o peão. Ainda acho que estou melhor nessa posição. Né? O peão de A6 dele é fraco, está isolado. O peão de C7 é um problema também. Meu peão em C6 está muito forte. O bispo dele não joga. Então eu tenho algumas vantagens posicionais aqui, mas eu acabei devolvendo o peão. Então aqui torre B1, fiquei com o controle da coluna. E aí, nesse momento, eu acho que ele perdeu alguns tempos aqui, o H5, o rei H7. Ele deu todos os tempos para que eu conseguisse consolidar a posição, colocando meu cavalo em E4. Aí surge uma posição que, estrategicamente, novamente, é muito difícil de jogar de pretas. Né, que eu tô com a ameaça de torre B7 e cavalo por D6. Tem essas duas debilidades aqui. E ele não consegue expulsar meu cavalo de E4. O cavalo é um monstro aqui em E4. Ele jogou dama F4... E aí entrou nesse final perdido. Aí joguei torre B7, bispo F8. Aqui tinha cavalo G5 duplo, já caía a torre. Mas de qualquer maneira, como eu joguei aqui torre C7 e torre H7, acaba sendo ainda mais rápido. Porque não tem como ele parar C7 e C8 dama. Bora lá então, pessoal, bora pra próxima. Então, vários temas estratégicos e interessantes dessa partida. É o que eu falei pra vocês logo no início, nessa faixa de hit, eu acho muito importante dominar, assim, jogo posicional, estratégia, né? Bom, vou jogar aqui uma defesa francesa que me pediram, acho que faz um tempo que eu não jogo a francesa. Vamos ver como que meu adversário vai jogar. Ele jogou a variante principal com o cavalo C3. Essa é a variante clássica da francesa. E aqui entra na variante Steinitz, que é essa variante que eu joguei com o cavalo F6. Uma posição bastante jogada, uma posição que tem bastante teoria também. O branco tem um forte centro aqui. Forte centro de peões. Bom, ele jogou tomando em C5. Eu vou jogar... Bom, eu vou jogar com o cavalo por C5 aqui mesmo. Tem várias opções, bispo C5 é uma, dama A5 é outra opção interessante também. E agora eu posso jogar com A6. Uma posição com roque em alas opostas, né? Que eu vou jogar com A6 e B5. Ele vai tentar vir na ala do rei. Com G4 e F5, por exemplo. Bom, e aqui eu acredito que ele me deu a opção de jogar dama A5. Ah, mas nesse momento, se o dama A5, depois eu não tenho B5 e B4. Salvo engano, nessa posição que jogam com B6. Que eu acho que é uma ideia aqui. B6, que aí defende... Isso, defende C5 e agora F6. Salvo engano, essa é uma posição que é possível ser jogada aqui. Depois que ele tomar em F6, eu posso tomar de bispo, sacrificando o peão de C5, que o meu bispo pode ficar forte nessa diagonal. H5, mas e se eu tomar em E5, qual que é a ideia dele? Porque agora surgiu alguns temas táticos aqui na coluna F. Eu posso, por exemplo, jogar cavalo por E5 aqui. Não sei se estou levando algum tático nessa posição. Bom, aparentemente eu posso jogar cavalo por E5. O cavalo de F3 está cravado. Se H6... G6... Bom, não estou vendo um problema aqui. Acho que ele vai ter que jogar um dama G3 para sair dessa cravada. Jogou com bispo D4. Tá, então cavalo por F3.
E eu quero jogar novamente com essa ideia de jogar bispo F6. Porque se ele tomar em C5, é aquilo que eu falei, meu bispo vai ficar muito bem colocado. Bom, vou tomar em D4 agora. Se ele tomar de dama, então eu jogo com dama F6. Para simplificar a posição, ele tomou de torre. Eu vou jogar com dama F6 igual, porque eu já toco em F3. Bom, a princípio temos um peão a mais aqui. Ele não tem compensação, eu tenho que ficar de olho, é claro, em alguns temas aqui. Esse peão em G7, né? Pode dar algum tema tático. Mas não acredito que ele tenha qualquer tipo de compensação aqui. Bom, ele quer jogar com F4 nessa posição. Vou jogar com bispo B7. De repente eu posso ter um cavalo E4 em algum momento. E torre D8. Eu tô querendo jogar com E5 aqui, só que meu peão de D5 tá ficando no ar em muitas posições. Agora eu preciso dar uma organizada nas minhas peças, que por mais que eu tenha um peão a mais, ele tá fazendo um bloqueio aqui, que acaba me incomodando um pouco isso. Bom, uma ideia pode ser B5 para fazer B4, para levar um cavalo para E4. Tudo bem que B4 ainda não dá para fazer, mas pode ser uma ideia em algum momento. E isso, por exemplo, saiu esse cavalo de C3, eu já posso pensar em cavalo E4 aqui. Eu não sei se é o momento de fazer esse lance. Esse cavalo E4. Outra ideia que eu poderia pensar é jogar um torre 8 para E5. Poderia ser uma ideia interessante aqui. Essa ideia de fazer E5 eu acho que pode ser boa. O cavalo E4 direto, ele vai trocar o bispo pelo cavalo. Pode ser que meu bispo fique mal em algumas posições. Eu vou deixar a opção de fazer o E5 aqui. Que eu acho que pode ser uma boa. Agora ele resolveu tirar a torre de D4. Eu vou jogar com o cavalo A4 então. Que já toca em B2. Ameaça aí dama por B2. E agora vamos de E5, né? Vou fazer o E5, me livrar dessa fraqueza aqui. Que é o peão de E6. Temos um peão a mais, mas uma posição com bastante jogo ainda. Bom, meu cavalo já fez o que tinha que fazer em A4. Vou jogar com o cavalo C5 para colocar o cavalo em E4, então. E agora cavalo E4. Aqui meu cavalo fica muito forte. Acredito que ele vai ter que tomar em E4. Bom, e aí eu tenho uma decisão. Se tomar de... Uau, esse eu não estava esperando aqui. Vou jogar então torre E7. Defendendo o bispo. Eu não tenho ainda os temas de duplo em F2 porque ele tem um torre F1. Esse seria o problema, né? Pensando nisso, talvez fosse melhor eu ter jogado dama E7 pra pensar em trocar as damas. Mas eu posso jogar agora, por exemplo, com dama G5. Dama G5 tocando no bispo de G2 e ameaçando o cavalo F2. E se ele tomar em E4, eu vou tomar de peão. Tem um peão passado forte agora. Peão a mais. Tô jogando com E3 nesse momento. Ok, vou jogar E3 aqui. Minha torre de E7 está defendida. Posso responder com bispo D5, dama B3. Ele vai perder um tempo.
E aí tá caindo na torre de H1 também, né? Uau, Como que é isso aqui? Se eu jogar bispo, tomei 6. Tô ganhando uma peça, né? Peça limpa a mais. Aqui a posição já era um pouco desesperada aqui pra ele também. Depois que leva o bispo D5, vai acabar caindo material de qualquer maneira. Bom, vamos lá. É outra partida bem interessante aqui. Vou voltar a posição lá pro... Vou lá para a posição inicial. Então, olha, para quem joga francesa, de brancas ou de pretas, tem várias posições interessantes aqui dessa partida. Então, ó, eu joguei uma defesa francesa, ele jogou a variante clássica, essa é a variante mais usual contra a francesa. Então, eu joguei com o cavalo F6 e entrou aqui nesse centro típico da defesa francesa, em que as pretas devem atacar com C5, atacar a base da cadeia de peões, as brancas vão jogar com F4 para até F5. Essa é uma posição muito jogada mesmo. Então, para quem joga francesa, está acostumado com esse tipo de posição. E aqui eu joguei com bispo E7 e roque, levando para uma posição com roques em alas opostas. Depois que ele tomou em C5, eu tenho várias opções interessantes aqui. Aqui, galera, se o branco joga com roque grande, então C4 seria um lance muito forte para jogar B5, B4 depois. Por isso que ele tomou em C5. Então, assim, meu adversário estava bem preparado aqui na abertura. Ele jogou tudo certinho aqui. Eu joguei tomando de cavalo, A6 para fazer B5, B4. Uma posição com roques em alas opostas, então quem chegar com ataque primeiro que vai acabar vencendo, né? E aqui, dama A5 era uma ideia, mas eu não tenho B5 e B4 agora, né? Porque dama A5, se eu jogar B5, meu cavalo de C5 fica caindo. Então eu joguei B6, que eu poderia jogar com dama C7, bispo B7, torre C8... organizar o contra-jogo pela coluna C, e eu deixo em aberto agora a opção de jogar F6, que é uma ruptura típica da francesa, né? Ainda mais nessa posição que a dama está em F2, então eu posso ter temas táticos nessa coluna, tanto que aqui ele jogou H4, H5 e esqueceu que tem esse tema tático, eu já consigo ganhar um peão. E aí vem a parte de converter a vantagem, né? Eu joguei bispo F6 devolvendo um peão. Se ele tomasse, eu ficaria bastante feliz com esse bispo apontando lá para B2, jogando com torre B8. Mas aí foi simplificando e meu adversário jogou bem passivo. Eu acho que ele poderia ter criado mais resistência mesmo com o peão a menos. Ele acabou deixando eu fazer tudo que eu queria, né? Que era me livrar da debilidade, peão de E6 e depois melhorei o cavalo. Então aqui assim, eu acabei convertendo a vantagem e ele não teve... nenhuma chance de contra-jogo mesmo. Aqui depois de E3 já tá bem complicado, né? Ele teria que jogar um... não dá pra jogar torre G1 também, porque eu tenho... eu não tenho E2, que ele tem cavalo por E2. Então torre G1 eu poderia jogar um lance como um dama E5, talvez. Mas aí dama B3 já é perdedor mesmo, que agora ele tá com a dama atacada, a torre de H1 atacada também. E aí ganhamos material. Galera, então chegamos agora a 2025 de rate, né? Vencemos as duas partidas de hoje, duas partidas muito interessantes, então acredito que dá para aprender bastante sobre essas posições, né? Principalmente sobre o jogo posicional. Como eu comentei no início aqui do nosso episódio, eu acho que nas próximas partidas eu vou conseguir passar vários conceitos aqui de meio jogo para vocês. Eu acho que isso acaba sendo bem importante para quem tá nessa faixa de rating, para quem quer chegar nessa faixa de rating e tá querendo subir também. Beleza, galera? Bom, então é isso aí. Vamos encerrando por hoje e até o nosso próximo episódio.